Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o Anderson e estou aqui hoje para fazer junto com vocês o teste de artefatos finos verticais no Orca Slicer, que nada mais é do que o teste de VFA. E diferentemente do Creality Print, onde ele encontra esse valor do teste de VFA para definir a melhor qualidade do perímetro externo, aqui no Orca Slicer você vai definir a melhor velocidade de impressão aliado à qualidade de impressão. Tá? Então, vamos começar. Eu vou abrir aí o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, vamos escolher e definir a impressora que vamos utilizar para fazer esse teste. Eu vou utilizar a Creality Ender 3 V3 SE com bico 0.4. E o material que você for utilizar, eu peço que você tenha feito pelo menos as calibrações essenciais, que são temperatura, fluxo e retração. Então, com todas essas configurações setadas, a impressora e o material, vamos aí clicar aqui em calibração, mais VFA. E aqui você vai definir uma velocidade inicial e uma velocidade final e também os passos. Tá? Eu peço aí que você defina uma velocidade inicial em torno de 40 milímetros por segundo, que é o que ele define aqui por padrão. Mas na velocidade final, você pode utilizar aí a velocidade máxima recomendada para a sua impressora. Eu vou utilizar uma velocidade final aqui de 200 milímetros por segundo, que é um padrão, mas se eu não obtiver nenhum resultado, eu posso aumentar no próximo teste a velocidade final para obter aí um resultado melhor. Porque eu acredito que com esse material que eu estou utilizando, eu não vou conseguir imprimir com uma velocidade mais alta do que 200 milímetros por segundo com uma qualidade de impressão, sem a impressão apresentar aqueles famosos ghosting, né? Então, eu vou clicar OK. Aqui nós temos a peça na mesa de impressão, que é uma peça com paredes finas e em ângulos, né? Com relação ao eixo X da impressora. Então, você tem aqui o primeiro teste, né, com as paredes finas em um ângulo de 0 graus relacionado ao eixo X, a próxima com uma angulação de 45 graus, 60, 30 e 90 graus. Então você vai ser capaz de verificar também qual é o ângulo que a sua impressora ela consegue imprimir com mais qualidade, além da velocidade de impressão. Então vamos fatiar. Vamos aqui em esquema de cores, vamos clicar aqui em velocidade e vamos ter uma amostra aqui de que a velocidade ela vai aumentando, ela vai sendo incrementada até chegar na velocidade máxima que configuramos lá por padrão no teste de VFA. E também, além da velocidade, o fluxo também ele vai aumentando conforme aumenta a velocidade. Então vamos agora exportar o arquivo. Se a sua impressora for igual à minha, né, você vai exportar para um cartão de memória e enviar para a impressão. Se a sua impressora for uma impressora Wi-Fi, você pode mandar imprimir diretamente do Orca Slicer. Então vamos imprimir e depois eu venho aqui mostrar como você vai escolher aí a melhor configuração para a velocidade, para você imprimir com velocidade e qualidade de impressão na sua impressora. Tá? Então vamos imprimir a peça. Então após a impressão eu obtive essa peça impressa aqui. E como você vai fazer para analisar os resultados? Você vai verificar nas paredes dessa peça, você vai verificar nas paredes da peça impressa, começando aqui de baixo até em cima, onde você obteve, onde a peça começou a apresentar muitas falhas, né? Ghosting, falhas de impressão.
E aqui nessa peça, ela começou a apresentar falhas a partir dessa posição aqui. Você tem incrementos aqui nas bordas, que são os pontinhos, que representam os passos que você configurou lá. Então aqui nós temos início de impressão com 40 milímetros por segundo e o final com 200 milímetros por segundo, com incrementos de 10 milímetros por segundo. Então você vai começar a contar começando de 40 milímetros por segundo. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 milímetros por segundo foi onde a peça que eu imprimi, que é o teste de VFA, começou a apresentar falhas, tanto nas paredes aqui, ghosting, eu não sei se dá para ver direitinho, mas ela já apresenta ghosting aqui, que são falhas nos perímetros, nos perímetros externos e também nos cantos aqui. Você percebe que os cantos eles começam a apresentar falhas de impressão. Ó, aqui você vê que aqui nesse canto ele conseguiu fazer a curva de maneira correta e aqui para cima ele já vai ficando danificado. Então você vai observar em cada ângulo desse aqui e você vai poder inclusive colocar a sua peça quando você quiser aí uma qualidade maior, de acordo com o melhor ângulo que você obteve na impressão aqui no teste de VFA. De volta ao Orca Slicer, eu vou mostrar como você vai pegar o resultado que você obteve desse teste e inserir nos seus presets de impressão. Então, você vai aqui em Arquivo, Novo Projeto, não vamos salvar esse teste, também não vamos transferir as configurações, vamos descartar. E aqui com os seus presets de impressão totalmente zerados, você vai aqui em Velocidade, aqui em Processo, você tem aqui a altura de camada utilizada, você vai aqui na aba Velocidade e você vai configurar os valores, o valor que você encontrou aqui nas velocidades de outras camadas. Então você vai vir aqui. O valor que eu encontrei no teste foi de 110 milímetros por segundo, só que eu não gosto de utilizar o valor máximo quando eu encontro no teste de velocidade. Eu sempre procuro ter uma margem para evitar aí qualquer defeito nos perímetros na hora da impressão e também na qualidade das minhas peças. Então vamos configurar aqui, eu vou configurar perímetro externo com 90 milímetros por segundo, perímetro interno. Eu posso, inclusive, no perímetro interno, deixar um valor aí um pouquinho mais alto, por exemplo, 100 milímetros por segundo. E aqui, preenchimento esparso, a mesma coisa, 100. Preenchimento sólido, 100 milímetros por segundo. E superfície superior, eu vou deixar 90 milímetros por segundo. Todas as partes que ficam aparente, você pode deixar a velocidade um pouquinho mais baixo, tá? A velocidade mais baixa. E aqui em preenchimento de vão, também você pode deixar em 100 milímetros por segundo, de acordo aí, é claro, com o seu teste de VFA, tá? Então, eu acredito que com essas configurações que eu mostrei aqui, você vai ter um parâmetro aí para ajustar a sua impressora. E aqui também, na velocidade da primeira camada, se você não for imprimir objetos com detalhamentos, você pode aumentar também a velocidade para você conseguir aí uma velocidade maior na impressão das suas peças. Por exemplo, aqui 60 milímetros por segundo na primeira camada e 60 milímetros por segundo no preenchimento da primeira camada. Então eu estou mostrando aqui como eu faço esse preenchimento de velocidade depois que eu encontro uma velocidade média aí no teste de VFA. Você também precisa fazer alguns ajustes na sua máquina. Por exemplo, é muito importante verificar as correias, se elas estão devidamente ajustadas, os rolamentos, se não existem folgas, se a sua impressora for aquela impressora que possui aqueles rolamentos de nylon, verificar se não existem aí folgas nesses rolamentos com os perfis da sua impressora, verificar os parafusos também, para ver se não existem folgas no quadro da sua impressora, se eles estão devidamente
ajustados, e também se o eixo Z, se ele se encontra alinhado nos dois lados. Você pode colocar uma régua de cada lado e verificar se o eixo X, se ele se encontra alinhado. Isso tudo, combinando com o teste de velocidade, você vai conseguir atingir impressões com uma boa qualidade. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e também deixe as suas perguntas nos comentários, as suas dúvidas, as suas experiências com esse tipo de teste, que eu vou procurar sempre responder. Sempre que eu puder, eu vou responder aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Então, até o próximo vídeo e não se esqueçam de praticar, porque é só praticando que você vai conseguir um nível elevado aí de qualidade nas suas peças. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!